2, 1. Então, pessoal, vamos lá, o oitavo ano continuando. Eu sei que fechou bruscamente o último vídeo, não acompanhei o horário, mas agora vamos ficar tranquilos que eu vou acompanhar o horário. Comece para mim, Rebeca. As Províncias Unidas do Rio da Prata. Antigas províncias do vice-reino do Rio da Prata se uniram para conquistar a autonomia em relação à Espanha. Em 1810, algumas das províncias eram Buenos Aires, Entre Rios, Corrientes, Santa Fé, Córdoba, Misiones, parte de atual Argentina, além da província oriental, que mais tarde seria o Uruguai, e do Alto do Peru, atual Bolívia. Muito bem. Então quer dizer, gente, que essas províncias unidas do Rio da Prata abrangia todas essas regiões que a gente está falando. Buenos Aires, que vai ser a capital da Argentina futuramente, Entre Rios, Corrientes, Santa Fé, Córdoba, Misiones, todas essas regiões fazem parte desse território da atual Argentina, tá bom? Também estava Província Oriental, que é a atual Uruguai, e a Bolívia, Alto Peru, certo? Todas essas regiões foram libertadas por San Martín, que a gente acabou de ver. Ah, acabou, vai falar isso ali embaixo. Vai, Rebeca, por favor. As guerras lideradas por San Martín contra a Espanha levaram à declaração da independência dessas províncias em 9 de julho de 1816. Muito bem. Então, San Martín, né, que conseguiu fazer a declaração de independência dessas regiões, dessas províncias. Ok? Ok. Sucesso total? Sucesso. Todo mundo grifou? Não. Ah, não, sim. Pera aí, seu Martim, calma aí. Pode apagar. Por mim. Não, pera. Tô operando. Pode apagar. Tô operando. Tô operando. Eu opero. Não tem importância, não. Tá toperando, tá moscando. É, topeira, né? Agora que eu me Então. liguei. Abri aqui para todo mundo poder ver vocês no vídeo. Independência do Uruguai. Vai para mim. Ela é mais ou passa, Rebeca? Você que sabe. Passou, repassa, passa pra Thalita. Passa. Passa. Vai, então. Passa pra mim? A Thalita é a terceira. Vai, Mari. Ok. Errei as contas. A independência do Uruguai. Em 1811, a banda oriental do vice-reino do Rio Prata foi invadida pelos luso-brasileiros. Para libertar a região, o general José Gervásio Artigas uniu-se à junta revolucionária de Buenos Aires e Sítio Monvidéu, expulsando os invasores. 4 anos depois, as tropas de Artigas também expulsaram essa cidade, onde o líder revolucionário instalou um governo independente. Muito bem. Só um minutinho, Mari. Só deixa eu ligar o notebook aqui, senão eu vou ficar na mão. Pronto. Ai, meu Deus, vai explodir essa tomada uma hora. Mas, enfim, vamos lá, gente. Essa banda oriental que está falando aí do vice-reino é o Uruguai que nós vimos lá em cima, certo? Ela foi invadida pelos luso-brasileiros, ou seja, pelos brasileiros, certo? E daí quem que se organizou para tentar libertar o Uruguai? Foi justamente esse general Gervásio, muito importante na história do Uruguai, tá? E ele se uniu à junta revolucionária de Buenos Aires, que eu falei para vocês que ajudou na independência do Uruguai, tá? E expulsou os invasores luso-brasileiros, tá? E daí o que acontece? Depois de 4 anos, Artigas ainda consegue expulsar os espanhóis da cidade, tá? E com isso faz um governo independente no Uruguai. Mas tem mais informações, calma aí. Pode continuar, Mari. Artigas, entre outras medidas, promulgou uma lei que previu o conflito de diálogo e criou os códigos.
Seu projeto, no entanto, foi violentamente combatido pelas tropas de Buenos Aires e por novas iniciativas expansionistas luso-brasileiras. Derrotados, os artiguistas se exilaram no Paraguai em 1820, sem exercer qualquer função política. Muito bem. Aí, o que o Artigas tenta fazer? Então, ele faz uma lei, tá, que confisca as terras e distribui elas aos mais pobres, né, aos indígenas, negros, livres e crioulos pobres. Então, ele faz uma medida que, obviamente, que vai... como eu posso falar? Vai ter uma reação das elites, que não querem isso, né? Um Robin Hood? Tipo um Robin Hood, isso. Tipo que apesar dele ter ajudado, né, a independência e tudo mais, ele viu também que teria que ajudar as populações mais pobres, certo? Só que acontece, tropas de Buenos Aires, principalmente os mais ricos, né, que era da elite crioula, né, eles se juntaram em Buenos Aires e também as expansões dos luso-brasileiros. Foi de um lado as tropas de Buenos Aires e de outro os luso-brasileiros. Daí colocou fim ao pensamento de Artigas, né, para essas regiões do Uruguai. Certo, pessoal? Certo. Aí Artigas, como fala aí, ele é exilado no Paraguai, mas isso a gente não precisa colocar. Pode continuar, Mari, a última partinha aí. No ano seguinte, a Banda Oriental foi anexada ao Brasil com o nome de Província Cisplatina. A região só obteve sua efetiva independência em 1828, após negociações e acordos com o Brasil e a Argentina. Muito bem. Então, gente, o que acontece? Depois de todos esses momentos de batalha na região do atual Uruguai, né, que teve essa figura importante, o Artigas, depois ele era tirado, aí sobra para quem? O Brasil acaba aproveitando esse momento de fragilidade do Uruguai, anexa ele ao Brasil. Tanto que eu falei para vocês, é a região da Cisplatina. Aí, depois de muitos conflitos, acaba o Brasil negociando a independência do Uruguai em 1828, certo? A Argentina também estava no meio, porque ela estava interessada no mercado consumidor do Uruguai. Certo? Certo. Certo. Certo, Rebeca? Uhum. Pode apagar geral? Pode. Pra mim, pode. Tá bom, então. Então, acabamos de ver a história da independência do Uruguai. Teve a Guerra Cisplatina também, no período do governo do Dom Pedro I, tá? Foi uma das coisas que fragilizou o governo de Dom Pedro, tanto que ele vai abdicar do poder futuramente, né? Mais para frente. Então, realmente, essa região do atual Uruguai foi um espaço de muitos conflitos. Aqui, gente, Batalha de Boiacá. Certo? Certo. Tá bom. Estamos acabando ou quanto falta? Falta o sonho da unidade. Eu acho que para acabar, porque depois tem perguntinhas. Depois são as questões? A última página é esse sonho da unidade? Não. É. Aí depois tem mulheres indígenas e negros os processos da independência da América Espanhola. Ah, o Não, tema mas esse 4. é o tema 4. Sim, é o tema 4. Ah, sim. Para a aula de hoje, nós vamos terminar até o sonho de unidade. Ok. Daí, nós terminamos o terceiro tema, né? Então, estamos bem, né? Estamos arrasando. Só falta o tema 4. Daqui a pouco nós acabamos a apostila e vai ter dia de aula ainda, não vai ficar de buenas. Mas Espertinho. tem a apostila 4. Pois é. Aí tem a apostila 4. Sonho de unidade. Vamos entender esse projeto do Simão Bolívar para a América Latina. Agora, Thalita, por favor. Sonho da unidade. Os ideais da União das Américas, conhecidos como pan-americanos,
defendiam uma integração política, econômica e cultural dos antigos territórios coloniais em benefício da formação de uma ampla confederação de estados, tendo como modelo os países liberais do mundo ocidental, como a França, a Inglaterra e os Estados Unidos da América. Muito bem, Thalita. Então, o que acontece? A ideia de União das Américas era criar um pan-americanismo, ou seja, a união dos países pan-americanos, né? Que junta todos esses países latino-americanos, certo? Defendiam, então, que deveria ter uma integração política, econômica e cultural de todos esses países e formar uma confederação de estados, certo? Cada região será um estado dentro dessa confederação. É um sonho bem utópico, né? Se a gente pensar que muitos movimentos de independência que nós vimos da América Espanhola tiveram líderes, né? Líderes locais que nunca aceitaram a divergência com outros líderes. Então, como que a gente vai juntar tantos pensamentos diferentes em uma só confederação, em uma só nação? Realmente é bem utópico, né? Se a gente pensar no momento que estava vivendo a América Latina das independências, né? Então, e qual modelo, professor, eles vão seguir? Modelos liberais, como da França, Inglaterra e Estados Unidos da América. Essa era o modelo que eles queriam seguir, certo? Certo. Ok. Alguma dúvida? Não. Não. Tá bom, então. Pode ir para a próxima parte. Essas Próximo ideias parágrafo. já haviam sido apresentadas por outros líderes interessados na autonomia da América Espanhola no século XX. 28. 18. 18. 18. Como Como Pablo Olavo ou João Martínez de Rodas, protagonistas do processo de independência do Chile. Eles foram os primeiros a propagar uma rede de solidariedade entre as novas nações, a fim de evitar conflitos internos e tentativas de recolonização. Muito bem. Então, quem trouxe essa ideia de juntar todos os países, todas as nações dessa parte da América Espanhola foi primeiro o Chile, Pablo Olavide e Martínez de Rosas, alguma coisa assim. E então o que aconteceu? Eles começaram a propagar essa ideia de solidariedade, né, entre as nações da América, para tentar evitar a recolonização e os conflitos internos, tá? Então foi no Chile que iniciou, com essas duas figuras que a gente falou, Pablo Olavide e Rosas, e eles que foram as pessoas que levaram ao processo de independência do Chile junto com San Martín, né? E essa ideia de propagação dessa rede de solidariedade foram feitas pelos dois. A fim do que, professor? Evitar conflitos internos e a recolonização. Ufa! E aí? Beleza? Beleza. Só que, professor, você falou que o Simão Bolívar, que ele que teve essa ideia, é que, na verdade, essa ideia tomou corpo, né? Expandiu com o Bolívar, certo? Mas quem teve essas ideias primeiro foram esses chilenos, ok? Ok. Então, gente, Processo devolutivo aqui depois, hein? Tá muito complicado. Senhor, falta 2 minutos. Eu já vou salvar aqui. Vocês viram que eu diminuí aqui? Eu já vou salvar. Daí eu já mudo o nome. Cadê? Aqui. Lá. Rebeca, tá muito difícil? Me fale as dúvidas. Não é que tá difícil, é que é muito assunto, entendeu? Tipo, tem esse aqui, tem a crise do Império Espanhol, aí já vai pros conflitos, não sei das quantas, aí já vai pra independência da América Central, da independência da América do Sul. Aí nós já tá no sonho da unidade. Realmente,
As informações Tá igual a passam muito Revolução rápido. Francesa. Era só pedrada, uma atrás da outra, né, Rebeca? Não, então, mas agora sim, a gente tá. Eu tô entendendo, tipo, se você me perguntar depois, provavelmente eu vou demorar pra responder, mas eu vou responder. Só que depois que nós faz a devolutiva, eu já sei, entendeu? Tipo, porque na hora que eu tô escrevendo devolutiva, eu decoro, aí fica mais fácil. Ah, a ideia é essa mesmo, de vocês Devolutiva é entenderem. muito top. Oi? Devolutiva é top. Que bom, que bom. A intenção é ajudar mesmo a fixar o que a gente aprende nas lives. Muito bem, Colocar no meu palácio mental. no palácio. Vai, quem que tá lendo é a Thalita, né? Eu. O Projeto Pan-Americano. O projeto pan-americano mais conhecido foi o de Simon Bolívar. Na Jamaica, ele escreveu a Carta da Jamaica, na qual expõe os pressupostos para a formação de uma América Unida. Em 1826, Bolívar apresentou a carta no Congresso do Panamá, em meio ao contexto de vitórias militares pró-independência. Nesse congresso participaram representantes de diversos países, como México, Peru, Gran Colômbia, Estados Unidos, entre outros. Gente, nesse congresso, realmente. Ah, calma aí, deixa eu voltar lá em cima. Então, um projeto pan-americano saiu do papel, ficou mais conhecida com Simão Bolívar, que eu falei para vocês, né? Com ele que ganha corpo essa ideia. Então, professor, aonde que ele expõe essa visão? Primeiro, ele cria essa carta da Jamaica, né? Que ele fez lá, que é uma ideia que ele expõe de uma formação de uma América Unida. Depois que ele faz essa carta, ele leva essa ideia para o Congresso do Panamá, certo? Nesse congresso participaram essas nações, né? Esses países, México, Peru, Gran Colômbia, Estados Unidos, entre outros. Tanto que os Estados Unidos, ele estava lá como observador. Estados Unidos, Brasil e Inglaterra, eles estavam nesse congresso como observador, para ver o que iria acontecer nas discussões, né? O que iria... Porque pode afetar eles de alguma forma. Por isso que todos estavam presentes. Certo? Tranquilo, gente? Show de bola. Então, O quê? isso que eu acabei de falar, nada mais é que uma forma que ele achou de propagar a ideia. Então, o Congresso do Panamá foi justamente reunir os países para ver se eles aceitam essa ideia. Pode continuar agora. Quer passar para alguém, Thalita, ou quer continuar? Pode passar. Pode passar? Vai, Rebeca. Passa ou repassa. Passa ou Eu repassa. agora. A proposta de Simão Bolívar incluía a criação de uma confederação capaz de integrar territórios que se estenderiam da Guatemala até a Bolívia. Não incluía o México, a área do Rio da Prata, nem o Brasil. Boliviar temia que a inclusão do México ou da região de Buenos Aires colocasse em risco a hegemonia venezuelana, que iria se ceder dessas confederações. Então, gente, pega desde a América Central, né, a parte da Guatemala e vai até a Bolívia. Ah, professor, por que ele não queria o México, nem o Rio da Prata, nem o Brasil? Brasil, apesar de ter conseguido sua independência, né, quem que estava à frente do Brasil? Dom Pedro I, gente, um português. Então, obviamente que ele não ia aceitar esse acordo de fechar todos em uma só. Outro é Rio da Prata, que era a região do Simão Bolívar. Eu já tinha explicado para vocês que nessa parte de Simão Bolívar, ele queria, na verdade, monarquias. Ele queria que essas nações fossem monarquias. Então, nunca deu certo os diálogos entre Simão Bolívar e San Martín, certo? E também tinha muita participação dos crioulos, né, da elite crioula no Rio da Prata. Então, elas queriam poder local. Ela não ia querer se tornar tudo em uma confederação só. E, por último, o México,
a gente já envolve alguns territórios mais distantes, né? E com ideologias também mais distantes. Então, esses 3 países não incluiriam por causa disso. Outra coisa, ele acreditava que se incluísse o México, Buenos Aires, poderia de alguma forma colocar em risco a hegemonia venezuelana, que ele pensava que era essa ideia republicana, né? E daí ele achava que isso poderia chegar ao fim. Correto, gente? Certo. Correto. Eu sei que é muita informação, mas relaxem, né? Vamos aos poucos. Qualquer dúvida, vocês vão me enviando, conforme vão fazendo as devolutivas, ok? Ok. Ok. O professor, é Bolivar que fala? Bolívar. Bolívar. Tá, Bolívia foi dado o nome de Bolívia em homenagem a ele, né? Isso mesmo. Bolívia é por causa de Bolívar. É o Bolivar. Bolívar. É, por causa do acentinho aqui, gente. Mas, posso apagar? Pode. Muito bem. Ai, meu Kengo. E a Venezuela, para vocês terem uma noção de como o Simão Bolívar é importante, na Venezuela, hoje a gente fala que é uma república bolivariana da Venezuela. Então, aí, ó, o Hugo Chaves. Depois a gente lê essa partinha aqui, ó. Bolívar e o mito do herói. Depois a gente vê. Mas na Venezuela, o Bolívar, ele é tratado como um herói mesmo. Herói nacional. Tá? Chique. Pode continuar. Quem? Eu. Pode ser. Pode continuar, Mari. Países como... Países como Brasil e Estados Unidos se opuseram ao projeto de união, pois não queriam a formação de uma unidade política, militar e econômica que ocupasse grande parte do território do continente. Além disso, esses países não queriam renunciar à escravidão. A Inglaterra, maior potência da época, não interessava o surgimento de um grande bloco com autonomia econômica e possíveis competidores no mercado internacional. Os chefes locais também não queriam perder seu poder, sobretudo político. O principal medo de Bolívar, no entanto, se dirigia contra o Império do Brasil, que tinha a pretensão de dominar regiões do continente. Muito bem, Mari. Então, o que acontece, gente? Ó, Brasil e Estados Unidos não queriam esse projeto de união, tá? Porque não teria como formar uma unidade política, militar, econômica com todos esses países. Eles achavam isso inaplicável, certo? E justamente porque também não queriam renunciar à escravidão. E uma das ideias do projeto do Bolívar era o fim da escravidão, certo? Inglaterra piorou, né? Ela não queria concorrência. Ela não queria que um bloco grande desse tivesse uma autonomia econômica e pudesse colocar como competidor contra ela, certo? E chefes locais, como em toda a parte da América, né, não queriam perder o seu poder político, né, sobretudo político. Então, obviamente que isso ia dar um problema, e eles não iriam aceitar esse projeto. E no Brasil também nem chegou a conversar, né, no Império do Brasil de Dom Pedro I, porque pensavam que ele queria dominar algumas regiões fora de seus limites, das suas fronteiras de limites, tá? Da sua nação. Beleza? Beleza. Tá bom. Então, pode apagar? Grifaram? Calma. Peraí. Pronto, pode parar. Vai na fé. Thalita? Já terminei. Pode ir na fé? Pode ir. Tá bom. Muito bem. Ai, meu blob, socorro. Para finalizar, então, vamos ver Bolívar e o mito do herói. Vai, Mari. Vai que é tua. Bolívar e o mito do herói. Hugo Chávez assumiu a presidência da Venezuela em 1998 e permaneceu até sua morte, em 2013. Em seus discursos, o governante repetia lemas de Bolívar e citava constantemente seus escritos. Para Chávez, as ideias de Bolívar continuavam vivas e deviam embaçar os projetos de unidade e de autonomia da América Latina.
Porém, para Chávez, o inimigo não era mais o Brasil ou a Argentina, como Bolívar acreditava, mas sim os Estados Unidos. Muito bem. Então, eles tinham muito medo, né? Bolívar tinha muito medo do expansionismo do Brasil e da Argentina. Mas hoje, né, se a gente pensar na questão política hoje, ele começa a ver os Estados Unidos como um problema, né? O Hugo Chávez coloca muito das ideias de Bolívar na atualidade dele, né? Nós estamos falando a partir de 1998. O Hugo Chávez governa por muitos anos, né? Olha aí, 1998 até 2013. Então foi um período muito longo, tá? E ele acaba criando muitos conflitos com os Estados Unidos, certo? Certo. Tá bom. Me falem dúvidas. Posso apagar aqui o grifado? Pode. Tá bom. E aí, o que acharam do processo de independência da América Espanhola? Top. Difícil. América. Como é que é? As Eu independências. achei a do Haiti mais interessante, mas tipo, essa também mas sei lá. Não, que eu o acho Haiti foi os escravos, né? Eles que foram lá e tocaram o terror, literalmente. Não, eu achei que assim, todas as independências foram legais, só que a do Brasil foi a mais ou menos. Que o Brasil, na verdade, a independência do Brasil foi um acordão, né? Foi um acordo entre Dom Pedro I, tá? Desculpe, calma aí. Foi um acordão entre as elites e Dom Pedro I. Então, não foi um rompimento realmente, que nem foi na América Espanhola, né? Que San Martín e Bolívar foram lá, pegaram em armas, venceram as tropas espanholas. No Brasil não teve isso, gente. Não teve guerra. Porque quem que estava no governo depois que Dom João VI volta para Europa? O filho dele, gente. Como que ele vai batalhar com o filho dele, né? Então, realmente, a independência do Brasil, ela é bem parada. Na verdade, não teve participação do povo, né? Foi mais um acordo entre as elites brasileiras com Dom Pedro. Aí conseguiu a independência. A história do Brasil, nesse sentido, é bem mais parada, né? Ela não tem essas lutas por independência igual tem na América Espanhola e também nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, mais ainda, né, gente? Que nós vimos, né? Que foi realmente povo pegando em armas, lutando por ideais liberais e tudo mais. Certo? Deixa eu só pausar o vídeo para a gente continuar trocando uma ideia.